Fala pessoal, beleza? Hoje, dia 28 de fevereiro, sábado. Ontem eu acabei não conseguindo entregar o conteúdo para vocês, então estou gravando aqui para fazer o fechamento de sexta-feira, dia 27 de fevereiro, começando pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom, vamos começar aqui pelo índice então, observando o seguinte. Na quinta-feira, pessoal, o índice fechou o dia aqui nessa região, tá? E ontem, na sexta-feira, o que o mercado fez? O mercado já abriu em gap de alta, fazendo um pivô e rompendo aqui, caracterizando basicamente uma troca de polaridade e ativando uma figura gráfica chamada W, né? Ou fundo duplo, aqui, ó. Então, a gente percebe essa movimentação, essa troca de polaridade com a região de topo aqui anterior de quinta-feira e o mercado ativou a continuidade desse movimento. Quem trabalha com Fibonacci, né, vai utilizar as caixinhas, porque a pessoa pega essa amplitude aqui e simplesmente projeta para cima, beleza? Então sempre partindo aqui desse último topo. Por quê? Porque fez um movimento em V, né, pessoal? Uma recuperação em V. A gente tinha um topo aqui, o mercado caiu reto, subiu reto e rompeu esse topo anterior. Então dava para trabalhar com um espelhamento. Quem trabalha com espelhamento pega a caixinha, né? Faz uma projeção aqui das caixinhas. Olha lá, vamos pegar a caixinha. Quando rompeu e ativou a caixinha, era só ter feito uma projeção, beleza? Então aqui caracterizou um gatilho de entrada, nesse candle, ou até mesmo nesse aqui, tá? Com alvo aqui. E a gente percebe que o mercado fez o quê? Ele simplesmente cravou o alvo e fez uma correção. Essa correção aqui, pessoal, é até interessante a gente observar do último topo relevante, tá? De quinta-feira, o último topo relevante foi aqui, né? Antes de continuar a queda. Se a gente pega um Fibo da mínima de quinta até esse último topo relevante da quinta, a gente percebe que nessa confluência aqui do 100% da caixinha projetada era exatamente o 61,8 da retração, tá? Desse movimento, mais troca de polaridade com esse fundo aqui, ó, tá? Então a gente percebe que o mercado fez esse nível de correção, né? Olha lá, fez essa correção, subiu, testou o 61, trocou polaridade com esse fundo aqui, ó, de quinta e voltou a cair. Entretanto, nessa queda do índice, tá, ele acabou travando também na região de suporte, na região de abertura do dia. Tá? A gente percebe que aqui foi a abertura do dia, o mercado pivotou aqui, deixou uma região de pressão e quando o mercado fez essa correção aqui acentuada, o mercado acabou travando também, tá, nessa região de suporte. E inclusive, se a gente fizer aqui um Fibo, a gente percebe que exatamente nessa região foi o 61,8 dessa correção, tá? A hora que o mercado entrou nessa zona, entrou fluxo comprador e o mercado foi jogado para cima de novo, tá? Olhando por esse aspecto, galera, o que o mercado fez? O mercado ele caiu, travou, deu continuidade no movimento e ainda ele foi buscar o terceiro alvo desse espelhamento, né? Então se a gente pega aqui o Fibo, ó, Fibo dessa mínima com esse topo, a gente projeta uma vez, duas vezes o espelhamento, que é o 100% aqui da caixinha, e o terceiro alvo, se a gente expandir aqui, pegar esse fundo e jogar para o topo, olha lá o que acontece. O mercado simplesmente cravou o alvo, tá? Então, terceiro alvo projetado para cima, o mercado foi lá e encostou, fez uma espécie aqui de uma bandeira, né? A gente consegue perceber aqui através desse movimento estendido. Vou ajustar aqui para vocês verem. Olha lá. Então o mercado fez essa bandeira, entrou o fluxo vendedor, tá? Aqui vocês percebem que a minha regra de coloração acionou exatamente aqui no toque dessa linha, né? Olha lá. Aqui testou pela uma segunda vez e voltou a cair. A partir do momento que rompeu aqui, caracterizou uma figura gráfica chamada topo duplo, né? Que o mercado fez um M, o contrário do W, né? O topo duplo ele joga o mercado para baixo. E quando ele rompeu essa estrutura de bandeira, aqui vocês percebem também que a minha regra de coloração acionou uma venda, né? Então acionou a venda dando continuidade na queda. Um ponto importante a ser observado, galera, é o seguinte,
que eu tinha comentado isso no fechamento de quinta-feira, né? O mercado, tá? Se vocês quiserem até olhem lá para vocês entenderem aquilo que eu estou falando. O mercado nesse momento aqui, tá? Até quinta-feira, faltou basicamente uns 1000 pontos para ele poder cravar aqui o terceiro alvo dessa caixinha macro, né? Na verdade, 200% dessa amplitude macro aqui. Na quinta-feira ele tinha fechado aqui. Eu comentei que o mercado possivelmente poderia buscar mais uns 1000 pontos para baixo para cravar o alvo da terceira caixinha. E através dessa venda aqui que o mercado deu, né, com rompimento de bandeira, com contexto de queda, o mercado veio aqui, caiu reto, 1.600 pontos e cravou o alvo da terceira caixinha. Tá? A gente percebe que o mercado bateu aqui, o mercado simplesmente caiu, bateu e corrigiu. Tá? E depois ele continuou caindo, mas o importante foi que cravou realmente ali o alvo que a gente tinha planejado. Nesse caso aqui ativou espelhamento de baixa, né? A gente pode perceber aqui, ó, se a gente pega desse topo, desse fundo, se a gente espelha o movimento, ó, o mercado veio trabalhando em níveis de Fibo, beleza? Olha lá. E no final do dia, o mercado simplesmente, através desse primeiro espelhamento aqui que aconteceu no dia, deixa eu apagar para não ficar tão poluído aqui para vocês verem, tá? Olha lá, primeiro espelhamento do dia foi com esse fundo desse topo. Por quê? Porque o mercado subiu reto, caiu reto, perdeu essa mínima. Quando ele perdeu essa mínima, o que aconteceu? Ele ativou o movimento em A. Então, quem trabalha com Fibo pegaria esses níveis e vinha projetando através desse fundo aqui, que foi basicamente o que eu fiz. E olha onde o mercado veio fechar no dia. Fechou na mínima aqui, tá? Cravado no terceiro alvo desse primeiro espelhamento. Beleza? Com isso aqui o mercado deu essa venda, travou no alvo de Fibonacci, entrou um padrão aqui chamado preço de fechamento de reversão, tá? Que por price action ele é muito bom. Ele é muito bom para ser utilizado aí em níveis de suporte e resistência. O mercado bateu aqui, sentiu, e aí o mercado acabou fazendo um range, né? Aqui a gente percebe que o mercado estava travado, entretanto ele estava com um movimento ascendente. Aqui em cima a gente percebe que teve troca de polaridade, porque o mercado não teve força, né, para romper. Então o mercado acabou segurando aqui bastante nessa região. E quando o mercado rompeu aqui, pessoal, a gente percebe que teve uma troca de polaridade e o mercado foi buscar, né, algum nível. E se a gente pega desse topo aqui até com esse fundo aqui, a gente percebe que essa retração aconteceu dentro da região de 50% a 61%, tá? Dessa queda aqui. Então o mercado entrou numa região importante, teve troca de polaridade com esse fundo aqui, tá? Sem falar que se a gente pega uma LTB estendida, ó, desse topo com esse primeiro topo do dia, olha lá, o mercado teve interferência ali também, tá? Então teve a LTB, a região de troca de polaridade e a retração aqui, tá? De 50% desse movimento. Então tem três fatores confluentes aqui, mais a VWAP, né, para segurar os preços. Entrou o fluxo vendedor e empurrou o mercado para baixo. Importante notar que a partir do momento que o mercado rompeu aqui também, galera, ele acionou, né, um pivô de alta. Então quem trabalha com Fibo entrou comprado aqui, poderia simplesmente pegar o Fibo da mínima até esse topo aqui e estender para cima, tá? Olha lá onde o mercado encostou. O mercado simplesmente cravou, tá, o alvo aqui de Fibo, beleza? É aquele negócio que eu falo, quem usa Fibo e quem sabe usar Fibo, né, não passa fome, tá? Então olha lá, o mercado tinha feito uma estrutura de bandeira aqui em cima, aqui embaixo não foi diferente, beleza? Se a gente pega essa LT estendida e joga para cima, o mercado respeitou perfeitamente também. Olha lá. Então deixa eu colocar aqui para vocês verem. Deixa eu tirar essa linha de tendência aqui. Não, na verdade eu vou deixar a linha de tendência. Aqui vocês percebam que quando entrou o fluxo e o mercado trabalhou na venda, a minha regra de valoração acionou também, tá? Aqui caracterizou um rompimento e mais uma ativação de venda. E aí o resto é história, né? Quem trabalha com Fibo projetou os alvos e simplesmente carregou até lá.
beleza? Então essa foi a minha visão do índice ontem. Ontem eu não consegui operar no período da tarde, tive alguns compromissos, eu operei só na parte da manhã, tá? Consegui fazer um bom resultado. Se eu operasse à tarde aí, tinha certeza que eu ia surfar a venda aí com o pessoal da sala ao vivo, beleza? Falando um pouquinho do dólar, tá? O dólar ontem também fez um movimento bem interessante. Ele abriu aqui em gap de baixo, teve uma região de briga, né? Logo no começo do dia. Entretanto, entrou o fluxo vendedor, jogou o mercado para baixo. Aqui acionou uma possível operação de venda nesse candle, tá? Porque caiu, voltou, fez o teste nas médias, na VWAP, virou para baixo com força, ativou a venda. Qual que foi o problema? Essa região da VWAP aqui, ó, do dia anterior. Isso aqui foi alertado também lá na sala para o pessoal tomar cuidado, né? Por quê? Porque a VWAP do dia anterior é aquilo que eu sempre falo para vocês, faz preço no dia seguinte. Então tem que tomar cuidado porque vai impactar os preços. Não deu outra, o mercado testou 1, 2, 3 vezes, entrou fluxo comprador e reverteu todo esse movimento. Aqui a gente percebe um movimento clássico, né? Onde o mercado acabou consolidando na região de fundo. Ó. A gente tinha aqui uma LTB. Essa LTB foi rompida. Teve um pullback na inversão das médias, sentando aqui na VWAP, entrou fluxo comprador e o resto é história, né? O mercado foi embora. Nesse candle aqui a gente percebe que teve uma forte movimentação, né? O mercado aqui de fato acionou um pivô de alta. Pelos tempos menores, principalmente pelos 2 minutos, conseguiria visualizar isso de forma bem clara. Aqui caracterizou um movimento bom de entrada, né? Com ancoragem das médias, da VWAP. E quando o mercado simplesmente rompeu esse topo aqui, pessoal, ele ativou o que? Ele ativou um espelhamento de Fibo, tá? Olha lá. Ele ativou um espelhamento de Fibo. Então, como ele ativou um espelhamento de Fibo quando ele rompeu aqui, quem tivesse na operação poderia fazer o quê? Poderia pegar e simplesmente projetar a partir do rompimento, né? Que foi a partir desse candle aqui, a primeira projeção espelhada para cima. Qual que foi o problema? O problema foi o Banco Central, que entrou aqui, ó, interferindo nos preços e jogou o mercado para baixo nesse candle aqui, né? A gente percebe que só esse candle teve uma amplitude de 30 pontos, tá? Então provavelmente quem comprou topo aqui acabou se dando mal, porque não ia ficar segurando um stop de 30 pontos, né? O mercado acabou recuando, entrou em leilão, abriu um gap de alta e continuou o fluxo de novo. Até que o mercado foi lá e cravou o primeiro alvo, tá? A gente percebe que nessa região também o mercado ficou lateral, ficou bem feio, não tinha nada para fazer aqui, tá? Percebe aqui, ó, mesmo as médias estando ascendente, o mercado estava lateral. E esse candle aqui, basicamente, foi para cumprir o alvo. Tivemos uma correção, uma pequena correção, entretanto, aquele negócio, contra fluxo não tem argumento. O mercado estava altista e os players estavam empurrando os preços. E o mercado voltou a subir de novo. Quando passou desse topo desse primeiro alvo, o que a galera poderia fazer? Projetar o segundo alvo, né? E olha lá onde que o mercado foi, pessoal. A hora que o mercado simplesmente encostou no 100% dessa projeção espelhada para cima, o Banco Central de novo entrou fazendo preço no dólar, empurrou o mercado para baixo, mais 30 pontos. Segurou nas médias móveis, o mercado continuou subindo, tá? Até chegou a passar aqui um pouquinho no topo do dia, mas acabou fechando aqui próximo dessa região, tá? Então, quem usa as caixinhas foi basicamente o mesmo exemplo. Pegava esse topo, esse fundo aqui, e era simplesmente só projetar aqui o alvo, beleza? Claro que é um trade longo, claro que nem todas as pessoas têm paciência, têm estômago para segurar, mas é um trade que normalmente funciona muito bem. É algo que eu faço sempre com os alunos lá na sala ao vivo e é algo que eu sempre posto aqui para vocês também como fonte de informação aí, de conhecimento para vocês, beleza? Então essas foram na verdade, ontem eu não operei dólar, ontem eu operei somente índice. Mas essa foi a minha visualização aí do que aconteceu no mercado, foi a minha visão operacional. Espero que vocês tenham gostado e vamos para cima e a game porra!